para você. Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Muito bom dia. Estamos de volta e com as principais informações ao vivo, tanto no Face e YouTube, quanto no Instagram. Você pode participar, acompanhar, ver, assistir este programa. Também daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para todos. E obrigado já pela audiência, obrigado, né, por estar aqui conosco mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. A gente começa com a previsão do tempo. Olha, só rapidamente informar, o Instituto Nacional de Meteorologia traz para, a partir de hoje, uma onda de calor que deve durar pelo menos 7 dias, de 7 a 8 dias, segundo o Instituto. Onda de calor, segundo os especialistas, ela precisa de ter 5 graus acima da média para aquele período e ter pelo menos uma duração de mais de 5 dias. Essa, por exemplo, está prevista de 7 a 8 dias e tem uma previsão de 7 graus acima da média. Portanto, a partir de hoje, aqui, a região sudeste, parte também aqui do centro-oeste, deve receber esse calor. Essa onda de calor que está no sul do país, sacrificando aquela região. Aliás, vamos falar muito sobre isso hoje, né? Mudança climática. Rio Grande do Sul com 40 graus. Daqui a pouco, Rio Grande do Sul debaixo d'água. Será que tem mudança climática ou isso tudo é normal? Difícil, né? Mas é tão óbvio que acaba se tornando difícil de entender como que as pessoas ainda discutem a normalidade e não a existência de uma mudança climática séria que nós estamos passando. Vamos falar sobre isso já. Mas para hoje, então, o tempo é bom, com sol predominando no decorrer do dia, máxima de 33, mínima, já está calor, e eu aumentando aqui, pronto, máxima de 33, mínima de 24, agora faz 26 graus aqui no centro da cidade. O programa de hoje é mais uma edição daquela série Salve o Paraíba. Enquanto houver tempo, enquanto der,
e a gente está fazendo aqui a nossa parte, está aqui como imprensa alertando as autoridades, cobrando das autoridades e alertando a população sobre o que de fato está acontecendo com o Rio Paraíba do Sul. Porque amanhã, mas ninguém falou nada, eu não sabia, se soubesse eu ia para a praça protestar, eu ia fazer algum movimento. No entanto, todo mundo está sabendo, ou quem não está é porque não se interessou. Tem uma nova transposição sendo estudada, sendo analisada. Segundo o INEA, não foi apresentada a opção. Tem vários pedidos de desvio do Paraíba. Mas assim, vários comentários e estudos, mas oficialmente o INEA, que esteve aqui com seu representante aqui na região, não oficializou nada ainda. Porém, é óbvio que se tem fumaça, tem fogo. E a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas no país. A coisa parece que, né? Quem tem poder tem, quem não tem fica quietinho. Então não é assim que funciona com a gente. A gente está contando, está mostrando, está revelando tudo que está acontecendo. O INEA ter recebido ou não é problema, não tem nada de errado nisso. Só estou falando que eles, né, informaram aqui, acho importante destacar isso, que não tem nada oficialmente. Mas claro, né, hoje existe uma demanda para aquela região leste ali do Rio, Niterói, São Gonçalo, aquela região toda ali, e demanda um novo desvio. Nós já temos hoje gente que afirma aqui, como já aconteceu, de que a Foz do Paraíba já não é mais aqui em Atafona, e sim lá na Baía de Sepetiba. Então, quer dizer, vamos entender mais, e aí sim, hoje é também uma daquelas edições muito importantes, porque nós temos o prazer de receber aqui o Jefferson Nogueira Fernandes. Ele é advogado ambientalista, é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Campos, e ele vem hoje para nos conceder essa entrevista, e a gente vai, né, cobrar muito aqui das autoridades através do professor, do doutor Jefferson. Tá aqui o João Siqueira mandou uma mensagem aqui, professor João, e assim, que são todos os interessados imediatamente nessa questão do desvio do Rio Paraíba. Há também não é nenhuma controvérsia, há umas opiniões diferentes, e são importantes a gente saber. O professor Vasconcelos, do IFE, alegou aqui que se houver um novo desvio, o Rio Paraíba morre, acaba a partir desse novo desvio. O João Siqueira, professor da UENF, não enxerga tanto assim, diminui, mas o rio ainda sobrevive, principalmente porque recebe muita água aqui do Rio Pomba, do Muriaé, que são afluentes importantíssimos, principalmente para a nossa região. Bom, vamos saber de tudo. O doutor Jefferson, obrigado pela presença, já vou trazer o seu bom dia, e a gente vai entrar aí nessa seara desse Paraíba. Eu acho que a gente, amanhã, depois que a gente não tiver mais aqui, o pessoal vai saber, teve uns caras aí que defenderam, né, o Rio Paraíba com unhas e dentes enquanto deu, mas às vezes você pode perder por poder, por dinheiro, aquela coisa que a gente estava falando aqui. E me parece que São Paulo, um estado empoderado, não cumpre aquela regra fielmente como deveria lá do STF, que é o princípio da solidariedade. Pode usar a água, beleza, mas não deixa faltar para quem está depois. Imagina assim, simples, a água passa pela sua casa, da sua casa vai para a casa do vizinho. É o mesmo que você não fechar a torneira, mas deixar só vazando um pouco. Ou seja, o vizinho também já fecha mais um pouco para o próximo vizinho, no terceiro vizinho já não terá água. É basicamente isso. E numa proporção gigantesca que é o Paraíba do Sul. Bom, vamos lá, são 7h12, vamos falar sobre a legalização ambiental federal, estadual, municipal, a mudança climática, a COP30 que vai acontecer em Belém agora esse ano, qual a importância, enfim, vamos trocar uma ideia importante, né, nesta manhã
de quarta-feira, dia 12, dia marcante aqui para a região, que o governador do estado vem junto aí da sua comitiva, todos os políticos da região também, para a entrega da ponte João Peixoto. Porque alegria falar, porque eu vi a luta de João de perto, como repórter, como radialista, né, do João Peixoto, para poder entregar a ponte da integração. E tiveram uma ideia muito boa. As estradas de acesso vão receber o nome de Dodozinho Mendonça, do lado de São João da Barra, e do lado de... que é uma parte de Campos, né? Mas que liga o município mais próximo dali, que é o São João da Barra, São Francisco da Bapuana, dali vai receber o nome de... aquela estrada vai receber o nome de Pedro Xerene. Acho que ficou muito legal. E pela luta que ele travou, pela batalha que ele travou, o João Peixoto, né, dá o nome aí à ponte. Deve estar feliz. Não vou imitar ele, não. É que hoje o Claudinho, sempre que ele ligava do Rio, falava com a gente, cobrava muito ele sobre isso. Bom, no Folha no Ar de hoje, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, também com rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Rapidamente aqui no portal folha1.com.br, Justiça concede reintegração de posse de área da usina Sapucaia após invasão do MST. Foi determinada a desocupação voluntária do imóvel e que o grupo se abstenha de promover novos atos de ocupação sob pena de despejo e multa fixa de R$5.000. Polícia investiga a morte de menino que teria se engasgado com pirulito, uma tragédia que aconteceu aqui em São Francisco do Itabapoana. Ele foi levado para a UBS, mas já sem vida. Meu Deus. Suspeita de atear fogo em loja do Campus Shopping chega a 134 DP e disse que faria tudo de novo. Moradores de Quissamã e Carapebus sofrem com falta de luz diariamente. Quem está lutando aqui com a Enel para resolver esse problema é o Bruno Dauaire, deputado estadual. Tá apertando aí a Enel, mas é outra complicada também. Educação de Campos divulga a terceira lista de processo de matrícula. Verão, Casa de Cultura do Farol de Santo Tomé, com oficinas gratuitas. Guarda-vidas resgatam jovem após afogamento na praia. Salvaram a vida do jovem, né? Educação de Campos convoca 289 mediadores para especial inclusiva. Homem executado a tiros na frente da esposa e do filho em São Francisco. Saúde reforça a importância para a prevenção de coqueluche. Minha nossa. Embora seja tratável, a doença pode ser grave. Muito cuidado, hein? Foragido por tentativa de homicídio é preso em operação em São João da Barra. 2 campistas integram o elenco de futebol de mesa do Vasco da Gama. E tem uma importante aqui. Estado articulação integrada com o MP para combater a criminalidade. São essas manchetes que estão lá no portal folha1.com.br de hoje. Se confere aí. 7h17. Jefferson Nogueira, que não é então não é meu parente, essa é a parte rica dos Nogueira, então eu estou mais na parte mais simples. Jefferson Nogueira Fernandes, bom dia, obrigado pela sua presença, prazer imenso recebê-lo aqui na Folha FM, no Folha no Ar, e a gente poder entender mais sobre nossos direitos, evidentemente que também nossos deveres, principalmente com relação aí às prefeituras, órgãos, entidades, no que diz respeito aos seus deveres também de manter esse rio vivo. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, ouvintes da Folha FM. Eu que agradeço o convite. Só fazendo uma correção, eu também faço parte da parte pobre dos Nogueiras.
Eu falei, poxa, eu pensei que eu tinha errado alguma coisa aqui. Não, tá, falei certo. Ô, Jefferson, falando sobre você, para quem está ligado aqui na Folha, você é advogado ambientalista, você é mestre em Direito, pós-graduado em Direito e Gestão Ambiental, é presidente da Comissão de Direito da OAB Campos, da Direito Ambiental, né? Da 12ª subseção da OAB Campos. Então, você ministra aula aqui no Uniflu. No Uniflu. Né? E atualmente também estou fazendo doutorado também na UENF em Sociologia Política. Boa. Você arruma tempo para isso tudo, né? Tem que arrumar, a madrugada tá aí. Não fala não. Aqui, me conta o que a gente tem hoje. Você está acompanhando, você teve, inclusive, recentemente uma palestra na Emerge, falando sobre o avanço do mar em Atafona. A gente conversava bastante aqui mais cedo, quando você chegou em off, sobre essa questão também do avanço do mar. Tecnicamente, o que você pode passar para a gente de realidade sobre o que você consegue observar em todo esse contexto que a gente já apresentou aqui, que é a possibilidade do novo desvio, a realidade do rio hoje já, né, com todos aqueles maus tratos de dejetos, de esgotos, da própria população também, que tem muita responsabilidade e culpa sobre isso, e achar que o rio é uma lixeira, um sumidouro, e que vai jogar ali todos os problemas, né, vão ser resolvidos e não vão. E também, claro, consequentemente, vem o avanço do mar, fechando a foz de Atafona, essa coisa toda. Então, Cláudio, primeiro a gente tem que fazer uma análise mundial. Né? O mundo vive uma crise hídrica. A água é um bem de uso comum, né? Consequentemente, nem todos os bens de uso comum estão em crise, né? Por exemplo, o ar não está em crise, é um bem de uso comum, por enquanto a gente ainda tem ar para todo mundo, mas a gente não tem disponibilidade hídrica para todo mundo que existe, que vive nesse planeta, né? Então a gente vive uma crise hídrica muito séria, né? Que faz com que as pessoas tenham, os governos e as pessoas, a sociedade como um todo, tenham que pensar de como distribuir a água para todas as pessoas, porque a água é um bem essencial à vida, né? No caso específico aqui da nossa região não é diferente, a gente vive aí uma crise hídrica na nossa região, em particular falando do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul já não é o mesmo há muito tempo, porque veio sofrendo diversos processos de degradação nele, inclusive a gente tem também algumas transposições que foram feitas nele durante algumas décadas, né? Iniciando aí, salvo engano, um pouco antes de 1952, com a transposição de Santa Cecília, né? Que ali eu acho que foi o grande ponto que começou o processo de transposição mais brutal, digamos assim, do Rio Paraíba do Sul, né? E depois a gente teve uma série de outras hidrelétricas, outras barragens acontecendo no Rio, o que foi diminuindo a sua vazão. Então hoje a gente tem um quadro preocupante atrelado à característica de modificações até climáticas e até por conta da crise hídrica que o mundo passa, atrelado a às transposições, porque as pessoas precisam de água, né? As cidades estão precisando de água e encontram no Rio Paraíba um abastecimento que ele supostamente poderia dar, mas ele já está entrando em colapso, na minha visão, inclusive ele já entrou em colapso, né? Você acha que o Rio... Porque assim, a gente tem condições de secas severas, ao ponto de ter um projeto do próprio Vladimir, hoje prefeito, na época então deputado federal, de mudança de caracterização climática da nossa região, transformando aqui para a região num semiárido. Sim. Ou seja, a gente está virando na proporção, um agreste aqui, como lá no norte do país. Exatamente. Há uma modificação severa aí das características, né? Na época, o deputado Vladimir propôs essa modificação, porque isso é interessante, tem transferência de recurso para a região, né, por parte do governo federal, mas também por conta da própria caracterização que vem acontecendo aqui na nossa região.
né? A gente está tendo aí, como eu disse, uma crise hídrica, pouca água, e a região tem uma característica agrícola também, né? A gente não vive só de petróleo, só de extração petrolífera, né? Só de royalties, não pode viver só disso. O royalties é finito, uma hora vai acabar, e a gente tem uma característica de agricultura de vários séculos, né? O histórico de Campos é na agricultura. E aí você já remete a gente aos canais, 1.470 quilômetros de canais artificiais. É uma maravilha de obra. Mas para aduzir a água do rio para esses canais é complicado, é tenso, né? Você tem uma série de... que também é outro desvio também. Sim. Né? Não deixa de ser um desvio também do Rio Paraíba, então, mas talvez numa proporção muito... Então, a rede de canais que foi construída, né, na época do DNOS, ela tinha por objetivo drenagem, né? Ela tinha, o principal objetivo dela foi drenar a Baixada Campista, inicialmente até por uma questão dita, por uma questão de saúde pública, né? Por conta das doenças decorrentes de inundações e de alagamentos, né? A região nossa era uma região alagada, né? E obteve o projeto de política pública do governo à época, né? Era drenagem, era secar as lagoas, diminuir as lagoas para aumentar a área produtiva, né? Talvez hoje a gente está pagando um pouco por esse processo de dessecamento e de drenagem que foi feito, né? Hoje a gente não tem água, né? Mas para a época foi uma opção, eu particularmente acho que foi uma opção equivocada, mas também as pessoas da época também não tinham ideia do que ia acontecer agora, né? O quadro que o mundo ia estar vivendo. Mas os canais não tinham a função de irrigação. Eles, na verdade, não foram projetados para isso, foram projetados para drenagem e irrigação posteriormente, mas o projeto de irrigação nunca aconteceu. Eu me lembro que, conversando com a Rafaela Machado, historiadora, Sim, diretora lá do colégio, do Arquivo Público Municipal, eu gosto muito dessa questão de geografia também, e aí ela estava me mostrando um mapa feito pelo lombo, o profissional fazendo o mapa aqui da nossa região no lombo de um burro, como era feito naquela época. E aí, quando ele chegou ali para o lado da Baixada, ele anotou: observação, área alagadiça, impossível passar por aqui, trajetar por aqui. O mesmo ali para o lado de Cardoso, também a área, até que tem um canal da Onça lá, tem outros canais ali. Então, assim, o que você falou de fato realmente, no Brasil como um todo, várias áreas que são habitáveis hoje, deve-se ao DNOS. Ele expandiu esse território de forma assim espetacular, mas é aquilo que você falou, tem um peso, tem uma consequência. João Siqueira está comentando aqui: contamos muito com o poder jurídico para evitar a nova transposição. Vamos lá então, vamos entrar nessa área jurídica para a gente entender e ter assim, nesse programa de hoje, uma base legal do que a gente vai conseguir, porque assim, contra esse poder todo que tem São Paulo e que tem a indústria, que a gente sabe como é que a gente tem que se apegar também nos movimentos, principalmente as prefeituras, os órgãos aqui da região pós o novo desvio, e a sociedade como um todo. Qual a responsabilidade do Estado, acho que daí da União, no que diz respeito a essa diminuição desse volume de água? Como você já disse, a gente atravessa uma seca grande, falta de chuva. Tivemos um fenômeno numa escala gigantesca de geosmina no ano passado, né? Que deu aquela problemada toda, apesar da geosmina, segundo o João, via aqui do Rio Pomba. Enfim, vem tombando dali para cá e tal. O que juridicamente a União, e aí eu não vou chegar no município ainda, mas a União e o Estado têm de responsabilidade e podem ser responsabilizados para essa diminuição do volume de água aqui na nossa região? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: juridicamente, né, segundo a nossa Constituição, o gerenciamento de recurso hídrico, a parte legal dele é instituída pela União,
Está lá no artigo 21 da Constituição, né? Tanto que surge a lei de gerenciamento de recurso hídrico, né? Que é a 9.433, de 97. E que montou a estrutura, o arcabouço jurídico, estrutural, da gestão de recursos hídricos, né? Montando as estruturas por meio de comitês. Essa estrutura, ela viabiliza um cenário que possibilita a participação de todos, né? Todos os segmentos interessados no acesso à água. Poder público, usuários de água e sociedade civil, né? Então, falar de responsabilidade, eu acho que é dividir responsabilidade com todo mundo, né? O poder público também, porque é ele que outorga as transposições, ele que determina, mas também a sociedade é responsável também, inclusive, em reivindicar, né? Se manifestar contra ou a favor da transposição. É óbvio que, se a gente for analisar a transposição agora que está sendo discutida possivelmente para Niterói e São Gonçalo, é óbvio que a população de Niterói e São Gonçalo quer que faça a transposição. Eles precisam de água e desejam água, da mesma maneira que a gente é contra. Mas a sociedade tem que participar desse processo junto com os usuários e com o poder público no espaço, na esfera pública adequada de discussão, que são os comitês de bacia, né? O comitê de bacia aqui do Baixo Paraíba do Sul, no qual o João, inclusive, que fez a pergunta, é um dos diretores, né, há bastante tempo, e participante desde a fundação, faz um trabalho muito bom relacionado ao Rio, Paraíba do Sul e a todos os outros recursos hídricos que nós temos aqui. Ainda é um comitê que está em processo de efetivação, né, tem um pouco mais de 10 anos, e aí juridicamente 10 anos é muito pouco tempo para se falar em uma instituição sólida, mas vem fazendo um bom trabalho de identificação, de levantamento. Inclusive, ele está monitorando o Rio Paraíba no que tange a vazão ecológica, né? Que durante grande parte do ano a gente está mais em um quadro vermelho do que em um quadro azul, né? Então, durante muito tempo, a vazão ecológica do Rio Paraíba do Sul fica abaixo. A gente tem que analisar, e é interessante que o comitê faz isso, que a vazão ecológica ela não pode ser vista, a vazão do Paraíba do Sul, melhor dizendo, ela não pode ser vista de forma anual. Porque se eu fizer uma média, por exemplo, chega o verão, o rio sobe, tem volume de água, se eu for fazer uma média, vai estar um equilíbrio ali. Mas se a gente perceber durante o ano, o rio constantemente está em uma situação muito precária de água, né, de recurso hídrico. Agora, o Estado, através dos órgãos ambientais, e a União também, porque tem a ANA, a Agência Nacional de Águas, são responsáveis pelas consequências que isso pode trazer. Particularmente, eu acho que uma transposição dessa, e aí eu estou falando sem nenhuma análise, mas não acredito que vai morrer o rio. Mas a gente começa a ter não. A gente já tem sérios problemas, e esses problemas vão se agravar no que tange abastecimento de água, né? Devido a diversas transposições, barragens que já ocorrem, seria mais uma sangria, vamos falar assim, de forma comum, no Rio Paraíba do Sul, para abastecer uma região, esquecendo o norte e noroeste fluminense. Isso é muito sério. Você acha que hoje o STF deu acho que foi o ministro Barroso, deu um despacho falando, pode usar a água, mas desde que haja o princípio da solidariedade. Você acha que isso está sendo cumprido? Não. Basicamente não, porque o princípio da solidariedade, né, é um princípio extremamente complexo de você conseguir efetivá-lo, né? Ser solidário é você pensar no outro, né? Você pensar na necessidade do outro, né? E comumente as pessoas não pensam assim, né? Cada um fica... Ontem, inclusive, segunda-feira eu estava dando aula, falei um ditado que era muito comum na minha época, acho que na sua também, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E uma aluna minha falou que nunca tinha ouvido esse ditado, que era muito comum, né? Mas muito se pratica esse ditado, né? Infelizmente. Então é evidente que para fazer qualquer uso de recurso hídrico, volto a falar por ser um bem de uso comum, você tem que trabalhar com o princípio da solidariedade, a ser solidário. Por isso que a legislação conjuga 3 segmentos: poder público, sociedade civil e usuários. Quer dizer, o poder público não é mais visto como aquela entidade, digamos assim, né, que de tudo sabe, né, e que tem um poder absoluto. É importante que
esses segmentos definam, né, essa solidariedade, como vai ser feita essa solidariedade. E o Estado, através dos seus órgãos executores, respeitem essas decisões, né? Respeitem essas manifestações e decisões do poder público, do comitê de forma geral, que é um órgão público, né? É importante a gente ter isso em mente. Sim, sim. Não, e aí você fala assim, Cláudio, tem que o princípio da solidariedade é pensar no próximo. Lá nas regiões que também precisam de água, tem próximo. Sim. Então o cara fala, não, eu tô sendo solidário com o próximo nosso que está aqui sem água. De fato é um negócio muito... Como eu que falei, a gente vai pensar sempre o quê? Sejam solidários com a gente que estamos aqui no fim da linha do Paraíba, poxa. sim. Mas como eu falei, é uma tarefa difícil, não é fácil. Realmente eles precisam de recurso hídrico, precisam de água, mas nós também, né? E a gente já vive um quadro crítico de recurso hídrico, né? O que causa uma preocupação muito grande. A gente não pode, por conta da necessidade deles, piorar também o nosso quadro, né? Porque isso não é ser solidário, né? Acaba não sendo solidário. Ser solidário é a gente conseguir distribuir de forma que não cause prejuízo, né, danos para outros, né, e até para o ambiente de forma geral, que a gente faz parte enquanto ser vivo desse planeta, né? Então, a gente já tem, segundo dados do próprio comitê, a gente já tem um quadro de insegurança hídrica muito forte, a gente já tem um quadro de crise hídrica muito forte. A transposição, se houver, vai aumentar esse quadro. Será que a gente ainda resiste a uma situação dessa? Isso que os estudos vão ter que demonstrar. Acredito que não vão conseguir, até porque o comitê já faz de forma técnica esse levantamento, né, para poder identificar a situação. Em 2015, só para a gente ter uma ideia, o quadro de segurança hídrica que o comitê coloca no estudo dele, no monitoramento de vazão em Campos, a vazão abaixo da vazão ecológica foram 185 dias. A situação de alerta, 85 dias. De transbordo, nenhum dia. Isso daí em 2015. E esse quadro não melhora. Esse quadro vem, a gente tem momentos um pouco melhores, momentos um pouco... Mas a tendência é permanecer em uma crise hídrica que a gente está tendo. Então, se eu faço uma transposição, até por conta, visando o princípio da solidariedade, isso vai se agravar. Então, não é solidário, né? Me lembro, 2008 foi uma enchente pesadíssima que nós passamos aqui, das pontes, né? Que Sim. Caiu a General Dutra e teve a Ponte da Lapa, ficou também comprometido, não podia passar tudo, enfim, tivemos dificuldade. Depois até saiu a ponte Alaí Ferreira, que foi feita pelo ex-prefeito Alexandre Mocaibe. Sim. E aí Rosinha, governadora ainda, tinha começado a fazer essa ponte. Leonel Brizola, que depois ganhou o nome dela, hoje tem... Não tem como tirar o nome dela, eu acho justo também. Esse negócio de... Né, essa coisa de estar vivo, não, acho que vale a pena homenagem enquanto está vivo. Mas vamos lá. Você falou em CEIVAP, o comitê teve agora recentemente, ano passado, uma vaga para uma cadeira de um representante do município de Campos, lá da Secretaria de Meio Ambiente ou Jurídica, e não ocuparam essa cadeira. Você acha isso o quê? Algum sinal de despreocupação com essa realidade que a gente vive? Ou foi uma desatenção? Você acha que a gente deveria ter ocupado essa cadeira pelo município? Porque você também conhece muito da regra municipal. Você foi procurador de São João da Barra. Hoje você não atua mais. Mas você é do jurídico do meio ambiente, né? Da Secretaria de... Qual o nome da Secretaria? Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. O que houve? Não, então, a participação do município no Comitê do Baixo Paraíba do Sul é feita pela Secretaria de Agricultura, né? Esse fato lá no CEIVAP
ter aparecido essa cadeira e não ter sido ocupada. Eu particularmente não sei o que aconteceu, o porquê disso, mas é importante Campos participar. Eu acho que é importante os municípios participarem de todos os órgãos colegiados, né? Porque é o momento que a gente tem de fala, né? De levar as demandas que a nossa sociedade tem, que o poder público tem, nesses órgãos colegiados, né? Então, de qualquer forma, mas acredito, o CEIVAP está com um processo aberto para composição. Não sei se já encerrou, mas estava até pouco tempo com o processo aberto. Tenho certeza que provavelmente o município se inscreveu nesse processo. Tem que falar com o Almir, secretário Almir, para agilizar providenciar essa ocupação. É isso mesmo. Quanto mais puder ocupar, melhor para a gente. Claro. Agora, a gente está conversando aqui com o Felipe Nogueira, ele é advogado ambientalista, é presidente da Comissão de Direito Ambiental da 12ª subseção da OAB Campos. E a pergunta do milhão, tem muita pergunta aqui para te fazer, mas a pergunta do milhão. Juridicamente, é claro que você fala, vai ter uma garantia jurídica de que isso não vai acontecer, que a gente vai... Eu acho muito improvável, nem vou perguntar. Mas legalmente, que aí, quando você vai para quem está nos acompanhando, juridicamente depende da decisão do juiz, do ministro. Então aí, cara, é interpretação do pedido, interpretação da lei, da interpretação do recurso, enfim. Mas legalmente, a gente tem algum aparato ali que pode nos garantir amanhã ou depois, comprovadamente, que vai ser prejudicial para a gente o desvio, a gente conseguir brigar por isso legalmente? Sim. Primeiro a gente tem que ver o seguinte, essa questão ir para o Poder Judiciário tem que ser a última opção, né? Essa matéria ela tem que ser discutida nos órgãos colegiados, no espaço técnico do poder público, né? Órgãos colegiados que eu digo conselhos, o comitê de bacia, né? O encaminhamento ao Poder Judiciário tem que ser a última opção, quer dizer, não teve mais para onde se discutir o assunto e foi ao Judiciário, né? A gente conseguir provar o prejuízo, vamos colocar assim, o dano para a nossa coletividade em termos dessa transposição, vai ser necessário os estudos técnicos que comprovem isso. Eu volto a falar, a gente já vive, segundo informações do comitê, de relatórios do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul, um quadro de insegurança hídrica, né? Tendo em vista aí a vazão ecológica que geralmente está abaixo, né? O Rio de Janeiro, o Rio Paraíba está abaixo. E aí, levar isso ao judiciário é ruim. Por quê? Porque, quer dizer, de forma negociada, de forma em consenso, a gente não conseguiu, né? E consenso, estou colocando aqui numa posição que não precisa ser por unanimidade, mas por maioria, não se conseguiu um acordo adequado para a situação, né? E a gente levar para o judiciário, infelizmente, o judiciário brasileiro, ele tem uma certa lentidão, né? E aí até conseguir uma liminar, se vai conseguir uma liminar ou não, pode ser que a gente ainda sofra muito, né? Venha a sofrer muito com danos decorrentes disso. Então, na minha visão, o espaço de debate, o espaço de conquista, até melhor dizendo, são esses espaços administrativos colegiados que consiga se provar tecnicamente que vai causar um prejuízo para essa região e que aparentemente a gente já vê aqui que vai causar. Pelo retrato atual, sem transposição, a gente já tem um quadro de insegurança hídrica que, se eu reduzir mais ainda a vazão, esse quadro tende a piorar. Não, perfeito. É aquilo que você falou. Se tá ruim agora, se tirar, mais vai ficar pior. Bom, eu preciso fazer um intervalo, mas nós vamos ter que seguir nesse assunto, tá? Tem outros assuntos para a gente falar aí, mas eu acho que esse é o tema principal, é a série dessas entrevistas com, né, essas pessoas que estão diretamente ligadas de alguma forma para poder ajudar a gente, a orientar a gente como radialistas, jornalistas, como a sociedade, basicamente, e, claro, cobrar das autoridades. O João Siqueira está comentando aqui, ó, você pode falar, tá, o Jefferson? Tá. Contamos muito com o poder jurídico para evitar a nova transposição, certo? O outro comentário dele, é só olhar as opções de atendimento à sociedade, tirar de quem não tem é muito ruim.
né? Sim. E outro comentário dele: é preciso olhar as opções de atender a Niterói. E ele falou aqui, aí já encerrou o acesso lá à cadeira do CEIVAP, o período. Tá. Mas ele falou aqui o seguinte, na entrevista dele, ele disse, tem várias opções, inclusive captação, né, do lençol freático, para abastecer aquela região. Sim, tem outras opções. E essa questão que eu estou colocando reunir os técnicos, reunir a sociedade civil, o usuário, poder público, no espaço coletivo adequado, é exatamente identificar as opções. Né? Fica parecendo muito fácil. Não, faz a transposição do Paraíba, porque provavelmente em termos de custo, tecnicamente é mais fácil, mas a gente tem outros meios de se captar água também para essa região que tem que ser levado em consideração. Isso é importante ser levado em consideração. E só para complementar a sua pergunta anterior, a gente tem dentro do ordenamento jurídico brasileiro normas e regras do direito que podem substanciar uma manifestação da nossa região aqui, caso essa matéria seja levada ao judiciário. O próprio artigo 225 da Constituição, que fala de meio ambiente, né, que é um dever de todos a proteção, mas também é um direito de todos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, quer dizer, todos tem que existir um equilíbrio no uso dos recursos ambientais. Então a gente tem um fundamento, a própria lei de gerenciamento de recurso hídrico, né, que coloca que tem que ter disponibilidade de água para as pessoas, né? Então é importante a gente observar que estrutura jurídica tem, mas óbvio que se levar para o judiciário, a gente amplia essa discussão de uma forma talvez não tão adequada, mas seria a última opção. Aquela história, você não vai ter técnicos lá no judiciário para tomar uma decisão técnica perfeita. Você vai basear em leis, em interpretação de lei, é um negócio... a gente vai ter técnicos porque vão ser provas, né? A parte técnica é prova. Mas quem vai dar a decisão final... é o judiciário, através de um magistrado, depois de um colegiado, né, de magistrados. Mas, quer dizer, a gente substitui a vontade dessa sociedade, dos usuários e do poder público por a vontade exclusiva do poder judiciário do que ele vai decidir, né? Com base na lei, óbvio, né? Sim, perfeito. Bom, meu caro Jefferson Nogueira, advogado ambiental, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, rápido intervalo, a gente volta a seguir, vamos falar ainda sobre essa transposição, sobre esse avanço do mar de Atafona também, que é uma das suas lutas também, da sua especialidade, enfim, tem muita coisa pra gente falar, são 7h46, a gente faz uma pausa rápida. Tem agora uma dica aí da Nauta XP para você conferir e investir bem o seu dinheiro. Especialistas da Nauta XP à sua disposição hoje. Todo o escritório, toda a equipe à sua disposição. Tem em Campos, tem em Macaé. Pode acionar agora aí o pessoal da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro. E também o Folha no Ar é oferecido por Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem.